Considere uma segunda lição que podemos aprender desse discurso. Paulo e Barnabé eram flexíveis. Diferentemente dos judeus e prosélitos em Icônio, os habitantes de Listra tinham pouco ou nenhum conhecimento das Escrituras ou dos tratos de Deus com a nação de Israel, mas faziam parte de uma comunidade agrícola. Listra era abençoada com um clima ameno e um solo fértil. Aquelas pessoas podiam ver amplas evidências das qualidades do Criador, conforme reveladas em coisas como as épocas de colheita abundante, e os missionários usaram esse ponto em comum ao raciocinar com elas. Será que também podemos ser flexíveis? Embora um agricultor possa plantar o mesmo tipo de semente em vários de seus campos, ele precisa usar métodos diferentes para preparar o solo. Em alguns campos, a terra talvez já esteja fofa, pronta para ser semeada. Em outros, pode ser que a terra precise ser preparada. De modo similar, a semente que plantamos sempre é a mesma, a mensagem do reino encontrada na palavra de Deus. No entanto, se formos como Paulo e Barnabé, tentaremos discernir a formação religiosa e as circunstâncias das pessoas a quem pregamos. Daí, basearemos nossa apresentação da mensagem do reino nessas informações. Podemos aprender uma terceira lição do relato envolvendo Paulo, Barnabé e os habitantes de Listra. Apesar de nossos melhores esforços, às vezes a semente que plantamos é arrancada ou cai em solo rochoso. Se isso acontecer, não desanime. Como Paulo mais tarde lembrou aos discípulos em Roma, cada um de nós, incluindo cada pessoa com quem falamos sobre a palavra de Deus, prestará contas de si mesmo a Deus. Depois que Paulo foi arrastado para fora de Listra e dado como morto, os discípulos se juntaram em volta dele e ele se levantou e encontrou um lugar na cidade para passar a noite. No dia seguinte, Paulo e Barnabé iniciaram uma viagem de 100 quilômetros até Derbe. Mal podemos imaginar as dores que Paulo sentiu durante essa difícil viagem, tendo sido apedrejado poucas horas antes. Mesmo assim, ele e Barnabé perseveraram e quando chegaram a Derbe fizeram um bom número de discípulos. Daí, em vez de pegarem o caminho mais curto para Antioquia da Síria, que servia como uma espécie de base para suas atividades, eles voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Com que objetivo? Para fortalecer os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé. Que grande exemplo esses dois homens estabeleceram! Eles colocaram as necessidades da congregação à frente de seus interesses pessoais. Atualmente, superintendentes viajantes e missionários seguem o exemplo deles. Os anciãos designados sabem que prestarão contas a Deus pelo modo como cuidam da congregação. Como Paulo e Barnabé, os anciãos tomam a frente na obra de pregação. Por meio de palavras, eles fortalecem seus companheiros de adoração. E estão dispostos a colocar as necessidades da congregação à frente de seus interesses pessoais. Quando finalmente Paulo e Barnabé retornaram a Antioquia da Síria, lugar que usavam como base para suas viagens missionárias, eles contaram as muitas coisas que Deus tinha feito por meio deles e como ele tinha aberto para as nações a porta da fé. Ler sobre o trabalho fiel de nossos irmãos cristãos e ver como Jeová abençoou seus esforços vai nos encorajar a continuar falando corajosamente com a autoridade de Jeová.